Eu fui convidado para trazer a palavra aqui hoje e por isso eu queria que vocês abrissem nesse momento aí da casa de vocês a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 6, versículos 67 e 68. Quando eu peço para abrir a Bíblia, eu peço para que abram mesmo, para que vocês acompanhem a leitura daí comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu uso óculos e eu não estou com ele agora, então se eu errar, me perdoem. Então, disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. No contexto dessa mensagem, Jesus foi deixado por alguns de seus discípulos. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus não tinha só 12, sim 70 discípulos. Mas a palavra de Jesus, ela nos confronta, representa uma mudança de estado. Nós éramos algo e deixamos de ser algo para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. E muitas pessoas, não contentes com aquilo que Jesus pregava, o confrontavam. Insatisfeito com essa mensagem de ressignificação, resolveram deixar Jesus. E num determinado momento, Jesus olha para os que ficaram e diz: e vocês vão ficar aqui me olhando ou vão embora? O que vocês quiserem fazer para mim, tudo bem. O que ele queria dizer naquele momento é que ele era Deus e que independentemente de quem estivesse com ele, ele permaneceria sendo Deus. Mas Pedro era um filho que sabia quem era o seu pai, cheio de certeza e de convicção de quem Jesus era e daquilo que Jesus podia fazer, porque ele era Deus. Ele olha para o Salvador e diz: para onde eu vou, se o Senhor tem absolutamente tudo o que eu preciso? Recentemente eu assisti um filme no YouTube que eu acredito que seja também disponível na Netflix, chamado Pedro, a Redenção. E numa cena do filme, Pedro foi açoitado e foi jogado numa cela, totalmente desassistido de seus direitos, e num lugar onde ele não tinha nem local para fazer as necessidades físicas dele. Mas gemendo, sangrando, com as costas abertas depois de ter sido açoitado, ele olha para o Salvador e diz: esteja comigo, Deus. O que ele queria dizer era o que nós podemos encontrar no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estava analisando essa passagem e eu comecei a observar que quando alguém prossegue, significa que não está parado. A primeira lei de Newton diz o seguinte: um objeto permanecerá em repouso, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Agora ouça isso com seus ouvidos espirituais. Um objeto permanecerá em repouso, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Trazendo para uma perspectiva espiritual, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e morto, porque considerava que não deveria morrer como Jesus, que é o nosso Salvador. Paulo, que foi quem escreveu Prossigo para o alvo, morreu decapitado. Quando nós observamos prosseguir e quando nós observamos a lei da inércia e espiritualizamos todas essas situações, nós entendemos que independentemente do que aconteça, nós não seremos os mesmos. Nós devemos continuar com os nossos olhos fitados em Cristo, avançando para o alvo, que é a salvação que nos foi garantida com a morte do nosso Jesus. Quando falamos em estarmos continuando, significa que as coisas que estão em volta não devem ser para a nossa morte, mas devem servir de impulsionamento para que tenhamos coragem para vencer o mal e estabelecer o reino de Deus.
Quando nós olhamos para prosseguir, lembramos de Daniel, que sob o comando do rei Dário, foi direcionado a uma cova de leões famintos, mas mesmo frente a frente com a morte, ele sabia que se ele ali padecesse e tivesse a sua vida findada, quando abrisse os seus olhos, estaria com o Salvador da humanidade, Deus, Jesus e o Santo Espírito Consolador. Prossigo para o alvo. Essa era a mensagem que estava ecoando dentro de Daniel, com a morte na frente dele. Sadraque, Mesaque e Abednego, sob o comando do rei Nabucodonosor, estavam numa fornalha, num ambiente mortífero, porque o fogo tinha sido superaquecido 7 vezes mais, de modo que até as pessoas que os levaram morreram. Mas eles sabiam que se eles se encontrassem com a morte, significava que se encontrariam com a eternidade que Cristo havia prometido a cada um deles. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles teriam ali todas as condições, talvez, para desistirem daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas mesmo frente a frente com a impossibilidade da prisão, eles permaneciam com a essência de Cristo. E quando nós olhamos essência, podemos ir até Gênesis e observar que Deus disse na sua santa palavra que o homem veio com a sua imagem e semelhança. E quando nós falamos imagem e semelhança, nós falamos de não só apenas de parte física, mas de identidade, de santidade. Somos santos, não pertencemos a este mundo. E quando nós olhamos para a mensagem que Cristo nos deixou, nós temos a certeza de que se nós mantivermos a nossa fé e essência, nós receberemos a coroa de vitória que nos foi assegurada pelo nosso Deus em João. Quando Jesus estava crucificado pelas mãos e pelos pés, ele deixa uma mensagem de renovação de fé e testemunho, porque por mais que estivesse preso fisicamente, ele deu liberdade para a humanidade com a sua morte, porque a sua morte representou vida. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Essa é a mensagem que tem que estar permanentemente em você. Patrick, mas você não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu sei disso. E você também não sabe o que eu estou vivendo ou estou passando. Mas eu sei que o meu Deus e o seu Deus tem vitória para mim e para você. E eu quero dizer nessa tarde para você que Deus legitimou a sua autoridade com o seu sangue derramado na cruz. Deus disse que Ele te daria poder para fazer igual ou mais do que Jesus fez. E isso representa que você tem poder sobre a terra e sobre o inferno. Prossiga para o alvo. Não pare. Porque aquilo que você está vivendo, aquilo que eu estou vivendo, não é para morte, mas para testemunho. Quando Deus te leva para o deserto, Ele não quer te dar derrota, Ele quer te dar história para contar, experiência, testemunho. Esses homens foram submetidos a situações de improbabilidade, mas foram submetidos com Deus que é dono do improvável, que torna coisas irreais em reais. A mensagem que eu quero dizer para você nessa tarde, deixar para o seu coração é: seja vitorioso e triunfante. Ser vitorioso e triunfante é não estar parado, não deixar que as coisas de fora te façam definhar, mas vencer, porque você carrega a identidade de Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus e deixe-a registrada na tábua do seu coração como edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe.